Pô, e que bom que você foi pro Corinthians e você chega no Corinthians em no final de 2011, certo? Ou você não é campeão brasileiro em Isso. 2011 pelo Corinthians. E chega no ano mágico, no ano histórico do Corinthians, que é o ano de 2012, um ano de Libertadores da América invicto, um ano de Mundial. Como é que foi essa transição sua de, sei lá, um ano e meio atrás, tá? Trocando cachê por contrato e treinando sem campo para jogar, É, para chegar no Corinthians do Tite, campeão de tudo. Como é que foi na sua cabeça esse momento aí, Felipe? olha, é muito difícil absorver, porque quando eu chego, assim, até quando eu recebo a proposta que o pessoal vem falar assim, o Corinthians tá atrás, o pessoal tá aí. Quando eu tava jogando pelo Bragantino na Série B, era difícil absorver. Você tá com a cabeça boa ali, sabendo que o clube tá atrás, que tá de olho. E eu lembro que eu falava assim, não, eu só posso pensar em jogar e jogar, vou terminar o campeonato aqui, depois eu vejo isso. Isso eu ficava trabalhando na cabeça, né? Mas ser meninão. Eu falei, eh, há um ano atrás eu tava aqui andando de bicicleta, jogando na várzea, tipo, era tudo isso. E aí depois você saber que um clube, pô, gigantesco, o tamanho que é o Corinthians tá atrás. Então era difícil absorver, conversando muito com meu pai, com esse empresário aí que era na minha época, né? E aí quando eu chego no Corinthians em 2012, que eles primeiro falaram assim, ó, você vai terminar o campeonato aí me compraram, né? O Juliano Bertolucci com o Neto. E aí eles falaram assim, se você fica aí, quando for no final do Campeonato Brasileiro, você vai para lá. E aí imagina, a ansiedade, a loucura que você quer, né? E aí eu terminei tudo certinho. Aí chego no Corinthians, aí vou lá ser recebido por Chicão, Paulo André, eu lembro William Cebolinha, e eles, tipo assim, pô, Felipe, seja bem-vindo. E aquilo mexeu, cara, porque, tipo, nome, sabe? Uma coisa, às vezes é uma coisa banal, assim, né? Mas só que quando você há um ano atrás, você não só assistia na televisão e bem longe, uma coisa tão longe, tão distante, e você tá vivenciando aquilo assim, é bem. É assustador ao mesmo tempo, tipo, poxa, eu tô aqui é por mérito, sabe? Mas é difícil acreditar. Você fica nessa, assim, fica até começar a acostumar, se começar a entrar na rotina, foi um pouco assim, difícil, vamos se dizer, mas aí, o pessoal também, é como eu falo, quando tá em time grande, assim, o pessoal é muito paciente, sabe conversar, sabe se colocar, sabe, tipo, te inclui no grupo de uma forma, cara, que. Então foi, vamos se dizer assim, bem tranquilo E depois, né? você, Felipe, muita gente está acompanhando a gente aqui. O Corinthians teve agora, o Choca foi embora, e deve ter muita gente assistindo a gente aqui falando assim: o Felipe podia voltar pro Corinthians, hein? O Corinthians tá precisando de um zagueiro. Pô, o cara jogou no Porto, campeão no Atlético de Madrid, campeão pelo Corinthians, 37 ou 36? 36, Pô, já Trinta e 36. tá seis querendo anos, envelhecer o cara. rapaz, ó. 36 anos, a mesma idade do Gabriel Paulista. Porra, Felipe, vamos, o Corinthians tá precisando de um zagueiro. Pô, tá em forma, tá fininho ainda. Cabe. Tem gente assistindo a live achando que a gente tá entrevistando o novo zagueiro do Corinthians, viu, Cascão? Tenho Imagina. certeza disso. Mas aí Aí você eu chega. tenho certeza que ele é melhor hoje, é Hoje. melhor que esse monte de pé de rato que passou no Corinthians, viu? Esse Félix Torres aí, meu Deus do céu. Cara ruim, desgraçado. Eu sou corneta mesmo, viu, Filipão? Você já parou de jogar mesmo, agora, porra. Não, e assim, É, Cascão. você participou de uma transição, talvez da maior transição do Corinthians, assim, de patamar, né? Porque o Corinthians ali em 2012 estava construindo o seu estádio, ainda tinha todo. é, Aham. né, o Corinthians ainda jogava no Pacaembu, é, enfim, teve o CT, acho que já estava pronto, mas ainda estava com não 100% acabado. Como é que foi passar por todo esse. E você, de fato, passou por toda essa transição, porque você chega em 2012 e fica até 2016, né? Então, você participa da Aham. inauguração. Não sei se você estava exatamente no jogo da inauguração. Enfim, conta um pouco para a Tava, gente foi essa contra. transição. Eu peguei o Pacaembu também, né? Eu fiz alguns jogos Então. lá. Mas o Você CT pode já estava dizer que você é pronto. raiz, né, irmão? Você pode dizer que você É verdade. participou do período raiz do Coringão. Exato. Peguei o processo inteiro ali. E aí depois a gente foi lá conhecer o estádio, tava terminando ainda, a gente foi lá, todo mundo, né, tirar foto e enfim. E aí depois a gente pega ele pronto. É como eu falei, parecia que é muita coisa que eu fui vivenciando ali no Corinthians e colocava assim, cara,
é um sonho, é coisa assim de louco. Eu parava para pensar, analisar tudo que estava acontecendo assim ao meu redor que muitos jogadores assim não vivencia, né? É muito difícil isso acontecer, né? Então, é sempre conversando com a minha família. Eu sou bastante apegado à minha família, aos amigos, assim. Então é gratificante, cara, saber assim que você passou por um processo do Corinthians assim que é histórico, né? Então. A gente vai falar um pouquinho, Cascão, algumas curiosidades em relação ao Mundial. Você falou aí do Pacaembu, e eu lembro porque eu tava nesse jogo, Felipe, que foi uma noite triste, Uhum. acho, pra você como jogo, porque eu lembro de estar no Pacaembu esse dia contra o Bragantino, em que é uma bola cruzada, eu lembro, eu não vi o gol de novo, mas acho que é uma bola cruzada do lado direito, que você dá um carrinho e faz um gol contra, não é isso? É, tem Contra o uma Bragantino no Pacaembu. a do Pacaembu, não, a do Pacaembu eu tive uma, foi fora de casa, que eu tava no Campeonato Paulista, eu fui tirar uma bola, agora não tô lembrando se é contra o Oeste, enfim, que eu fui tirar uma bola, e aí Sim, é que eu dou no pé, você passou, não, eu disse isso porque você passou, que nem o Cascão falou, um momento de transição, até você se afirmar isso, como o aham. zagueiro Felipe, pô, respeitado, pô, o Felipe tá na zaga e tal, por momentos difíceis no Corinthians, né? É, então, esses momentos difíceis, como eu disse, quando eu chego no Corinthians, vocês estão me ouvindo? Perfeito. Estamos Ah, tá. ouvindo certinho. É que eu parecia que tinha multado aqui. E aí, como eu não tive base nem nada, aí muita coisa, né? Quando você acha assim, você olha assim, Bragantino, na época que jogava ali Série B, era um estilo de jogo. Eu tinha uma simples tarefa para fazer, era dominar a bola aqui, tirar, e era isso. Então, tipo assim, isso não influenciava tanto no meu futebol. Quando eu chego no Corinthians, o pensamento é muito rápido, era coisa assim, tudo dois toques e tal. E eu comecei a ter essa dificuldade. Então, nos jogos, assim, eu não me sentia preparado. Então, eu cometia alguns erros que não cometia, sabe? Por estar assustado ali, não sei. Algumas decisões, a cabeça não ia, não funcionava legal. Isso foi, em 2013 ali que eu comecei a ter alguns jogos, e 2014, né? No começo ali. Que eu tenho esses erros, enfim, sou bastante criticado. Aí, poxa, eu falei, cara, não, preciso corrigir, preciso melhorar. Apesar de, dentro do clube, né, os diretores, todo mundo acreditava muito em mim, né, e sempre conversando comigo, calma, isso aí é um processo, você vai, pô, você está evoluindo, olha isso, olha aquilo, enfim. Então eles estavam me preparando, mas eu já olhava de uma maneira, poxa, não é isso que eu quero, cara, pô, sentindo mal, sabe, aquela coisa, falei, caramba, quando que vai passar isso? E sempre conversando. Mas ele sempre acreditando em mim. Então isso foi me confortando, né? Por mais que eu tivesse esses erros, enfim. Mas eles sentavam comigo, o Tite principalmente, né? Sentava comigo, me mostrava no telão, ó, você errou aqui, 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 mas isso é assim mesmo, ia lá, ó, você tinha que fazer isso, você tinha que fazer isso, você tinha que fazer isso. Então eu colocava em prática e isso ia acontecendo. E aí foi me preparando, enfim. Aí chegou o final de 2014 com o Mano Menezes, comecei a jogar um pouquinho mais. Com o retorno do Tite, o Edu Gaspar, na época, que estava como diretor, falou: Poxa, o Tite veio perguntar como é que tá o menino. Aí ele falou assim: Não, pode colocar que agora o moleque tá pronto. E aí foi quando vamos se dizer assim, volto a. Volto não, eu coloco o meu nome assim como importante na pré-Libertadores, que eu faço o gol e a gente estava com um a Contra o menos, né? Once Caldas, né? Exato. 4-0. Eu tava E nesse aí jogo também, ele, né? ele fala, eu disse, eu não falei, tipo, coloca assim como. E isso Que do a galera Tite, também cara. criticava muito nele, né? Aham. Tipo, criticou muito ele, assim, por ter me colocado, enfim. Isso aí do Tite, como é que. Você lembra de alguma história? Porque muito se fala das preleções do Tite no Japão, né? De como o Tite motivou aquele elenco. Falava pro Sheik, coloca a bola no meio das pernas dos caras. Como é que foi o Tite, falando daquele Mundial, né? Porque era um momento muito novo para você. O que você se recorda daquele Mundial do Corinthians de 2012, Felipe? Aliás, estávamos no mesmo lugar, viu, Felipe? Eu e você Sério? estávamos no mesmo lugar. Não,
dentro do campo, né? Mas eu tava lá, Sentadinho. tava lá. Aí tá bem. Então, ali, o que eu me recordo, assim, que foi bem impactante mesmo, que não só eu, acho que foi todos os jogadores, né? Tem as pré-lições dele, enfim, que a gente conversa bastante, fala sobre o jogo e taticamente, então. Aí, indo pro jogo, eu lembro que ele pegou o- a gravação de todos os familiares e mandando uma mensagem para cada jogador e apoio, enfim, cara. Aquilo foi uma loucura, aquilo ali foi uma injeção de energia que você olhava, tipo, todo mundo querendo, sabe? Uma coisa assim, e passando na tela assim do ônibus, e o recado, né, dos pais, das esposas, dos filhos, e passando apoio ali, uma energia boa, sabe? Claro que a gente na hora fica muito emocionado, você vê que todo mundo ali chorando, uma coisa assim, mas foi uma injeção assim de energia loucura, assim, sabe? Uma coisa No bem busão a caminho do jogo do Al Ahly ou do Chelsea? do Chelsea. Que se eu não me Imagina, recordo do Chelsea. É, do Chelsea, imagina o porque clima no ônibus, cara. Todo mundo em silêncio, de repente é uma silêncio para loucura. ver o vídeo. E quem foi que você se lembra qual o recado para você de quem que foi? Então, foi o recado do meu pai, você vê que ele tenta falar assim, mas começa a travar e aí ele estava ainda na casa do meu sogro, da minha sogra ali no jardim. E, e aí foi onde pegou a galera, assim, sabe? Tipo, que foi um recado bastante. Porque, assim, é que nem eu disse, né? Acho que a minha história foi. Meu pai venceu a mesma coisa que eu em questão foi um tempo, assim, tão curto. Então, ele fala mais ou menos desse processo, sabe? Então, ele engasga, não consegue falar ali, enfim. Então, pegou, assim, foi uma coisa bem, bem, bem Pô, emocionante. e o Felipe, eu vou ser sincero para você, no jogo do Chelsea contra o Monterrey, que o Chelsea meteu 3-0 no Monterrey, falei, nossa, mas vamos Tentar tomar um assistir. cacete aqui, velho. Eu tava no hotel e eu tava em É, Tóquio, eu e o craque Neto em Tóquio, falando, meu Deus, vamos apanhar desse time. Porra, aí, tá vendo? O Coringão ganhou. É é demais. que é normal, né, Cascão? A gente olha, porque assim, a gente olha pela estrutura, né, da Europa, enfim, folha salarial e elenco. Os caras E têm depois bala você para teve essa contratar qualquer. experiência, né? Depois você viu como é que era mesmo, né? Exato, então tem esse poder maior, né? Vamos se dizer. Então, é claro que vira favorito. A gente não é leigo, né? Claro que a gente quer ganhar, a gente quer saber que, pô, é possível, enfim, mas só que tem esse olhar, né, assim. Mas, cara, era nítido assim que a gente queria muito. Muito, muito, muito. E ali era na verdade é o seguinte, você era o mais jovem do elenco, mas o Castan tinha saído e jogou o Chicão e o Paulo André, né? E Uhum. ainda tinha o Wallace também de O zagueiro, que Wallace, entrou no isso. finalzinho do jogo, Entrou o no Wallace final, é. entrou. Como é que para você era assim? Você achava que poderia ter uma oportunidade ali a qualquer momento? Ou você, como muito recente, falou: deixa eu ficar aqui no meu cantinho, vou ganhar bicho igual. Não sei se foi igual todo mundo, né? Mas enfim, vou ganhar meu bicho aqui, deixa eu ficar quietinho. Como é que foi? Então, é como eu disse, né? Você tem aquela vontade de entrar, mas você também tem aquele receio, porque, poxa, que nem eu falei, eu cheguei no Corinthians e fui pro Mundial. Então, há pouco tempo Tinha atrás eu vinte e tava. dois anos, né? 22 anos É, você tinha. isso. Então, tipo assim, era assustador ao mesmo tempo, você quer estar ali, ao mesmo tempo você quer participar da história, sei lá, jogando, nem que você entre um minuto. É uma coisa assim, engraçada, mas não dá para explicar. Ao mesmo tempo você quer estar lá, você também não quer, para você não se comprometer, mas é engraçado. Aí eu vivenciei tudo isso e foi maravilhoso, tinha que ser desse jeito, enfim. O Felipe foi campeão do Mundial e também teve no elenco no Campeonato Paulista em 2013 e também na Recopa. Só Uhum. que, só que, cara, eu queria que você me explicasse qual foi, o que aconteceu, que nem eu falei na abertura aqui, para essa virada de chave incrível que você teve, que de repente daquele zagueiro juvenil, Pé de rato. receoso,
mais ou menos pé de rato, virou, porra, um monstro sagrado. O que aconteceu, velho? Pelo amor de Deus. Ah, Cascão, é como eu falo, né? Tipo, é difícil o cara chegar num profissional e não saber jogar bola. Acho que não é bem assim, né? São fases, é a cabeça, é extra-campo, tem muita coisa que influencia. O meu caso é como eu disse, eu não tive uma base, então eu não tive uma experiência, então já fui profissional. Eu tô ali numa boca de sinuca, ou vai ou racha, não tem essa. Mas é como eu falei, o Corinthians ele teve o Corinthians principalmente, né, o Tite ali com a diretoria, eles conseguiram enxergar um atleta, vamos se dizer, tipo assim, dedicado e que pode evoluir. O Fábio Carille também, que foi o que me viu lá, né, que trouxe a possibilidade para eu ir pro Corinthians. Então, eles me confortavam dessa maneira, entendeu? Então, tipo, acontecia o erro, eles me corrigiam e mostrava assim, poxa, não é isso, não vai, isso aqui não é você. Calma, vai ser assim, assim assado, você vai fazer assim assado. Eu praticava, colocava em prática, aquilo funcionava. E aí foi me dando confiança isso, sabe? Cada treinamento, pô, onde eu errava, os caras também paravam, me explicavam. Então isso foi me modificando, vamos se dizer, eu fiz uma base no Corinthians com um time profissional. Foi basicamente isso. Então eles tiveram essa paciência, foi bem, assim, para mim foi dolorido porque você quer jogar, ao mesmo tempo você fala, poxa, não estou preparado, você fica aquela coisa, né? Então, vamos se dizer que foi isso, foi algo bem, uma base assim que eu tive, vamos se dizer de 2012 que eu cheguei até começar a jogar em 2014 ali, então vamos 2 anos e pouco aí vai, que eles É, tiveram o, paciência.